Boa noite, irmãos. A graça e a paz a todos vocês. Amém? Deixa eu dar aqui a minha alegria, né? Minha alegria de estar de volta. Faz tempo, não tanto tempo, mas faz tempo que eu não venho aqui, não prego. Na verdade, eu tinha vindo aqui há cerca de um mês, mais ou menos. Mas acho que os irmãos sabem, né? Aconteceu o fato do meu neto ter falecido. Eu tive que voltar às pressas naquele sábado mesmo para Fortaleza, a fim de dar suporte e consolo para o meu filho, que estava perdendo um filho ali. Então, mas agora o Senhor, pela providência, me dá essa oportunidade de vir aqui e poder compartilhar da comunhão e da alegria dos irmãos, né? São 2 anos de uma história de 2 anos curta, mas intensa, assim, e rica. E nós queremos louvar a Deus por isso. E o meu coração está assim, cheio de gratidão. Eu estou até pensando que daqui a 15 dias eu vou voltar de novo, só que eu vou ficar mais um tempo aqui. Vou vir na sexta e passar mais um tempo com os irmãos. Próxima semana estarei lá em Juazeiro do Norte pregando lá numa conferência. Então, na outra semana, querendo Deus, eu planejo estar aqui com os irmãos. Irmãos, foi me dado o desafio de trazer uma mensagem sobre a vida piedosa dos cristãos, dos puritanos, em especial a vida em oração. Então é um desafio grande, né, para mim, e um desafio no sentido de... Deixa eu só botar o cronômetro aqui. Um desafio no sentido de não estar, talvez, à altura da grandeza, da piedade desses irmãos que foram aqueles que mais receberam o legado da reforma e viveram aquilo que foi construído pelos grandes reformadores, como Lutero, Calvino e tantos outros. Se aqueles homens ali na reforma elaboraram as principais doutrinas e resgataram as principais doutrinas que estavam sendo perdidas, certamente foram os puritanos que mais encarnaram, né, e viveram aquelas verdades que foram redescobertas na reforma. E uma das questões era a sua vida piedosa, irmão. E a vida piedosa aqui, eu vou dar destaque à sua vida de oração. Os puritanos eram realmente homens de oração. O nosso irmão aqui, Júnior, já citou nessa obra, que é um clássico da vida devocional, chamado O Vale da Visão, que são uma coletânea de orações puritanas. Finalzinho eu posso fazer uma referência melhor. Então eu quero hoje passar aqui um tempo com vocês, meditando sobre essa questão dos puritanos e a oração, e quero levá-los para iniciar nosso estudo, nossa pregação ao livro de Salmos, que é um livro de oração, né? Salmo 55, 17. Salmo 55, 17. Abra comigo aí, por favor, Salmo 55, 17. Amém? Todo mundo abriu a Bíblia aí? Amém? Diz assim o texto sagrado. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Mais uma vez, à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Vamos orar aqui rapidamente. Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre a exposição, o estudo, a pregação, a proclamação da tua palavra, possa ser edificante, clara, possa os nossos corações, nossa mente ser tomada por ela e a nossa vida piedosa, principalmente a vida de oração, ser crescida e aperfeiçoada a partir do estudo de hoje. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, um puritano muito conhecido chama-se Matthew Henry, que é um puritano que viveu no século 17 e 18, né? 1662, morreu em 1774. Ele é muito conhecido, ele era um pastor puritano presbiteriano inglês, ele ficou muito conhecido no meio chamado teológico, acadêmico,
por ser um comentarista. Inclusive, há um comentário do Matthew Henry em inglês, em português, que muitos usam. Apesar de ser um comentário antigo, é um comentário muito válido. Ele escreveu um comentário naquela época, né, de Gênesis até Atos. Ele não chegou a terminar todos os livros da Bíblia. Mas é um comentário muito rico, né? Eu acho que foi publicado pela CPAD aqui, não sei. Mas ele é publicado em uma tradução aqui em português. Bom, mas eu não estou querendo falar do comentário, porque esse pregador, Matthew Henry, ele, na verdade, também escreveu 2 livros sobre oração, que não são tão conhecidos como o comentário dele, que é muito comum, muito usado. Um dos livros de Henry é Um Método de Oração com Expressões Escriturísticas de Uso Apropriado e Organizado por Todos, por tópicos. E Orientações para Comunhão Diária com Deus. Então, orientações para orientações para comunhão diária com Deus, que são os 2 livros que ele usa ou cita, ou escreveu, melhor dizendo, sobre esse tópico de oração. Ok? Eu vou repetir aqui. Um método de oração com expressões escriturísticas de uso apropriado e organizado por tópicos. E um outro livro, Orientações para a Comunhão Diária com Deus. Por que eu estou citando isso? Porque eu vou pegar esse segundo livro e vou extrair algumas ideias, a estrutura principal dele, para pregar hoje. Na verdade, eu não tenho acesso a esse livro puritano sobre oração. O que eu tenho é uma teologia puritana de Joel Bick, muito conhecida, publicada pela editora Fiel. E lá o Joel Bick trata dessa vida de oração puritana, baseado nessa obra de Matthew Henry, que é um capítulo sobre o método prático de oração diária. Então, esse livro, o segundo livro que ele escreveu, Orientações para a Comunhão Diária com Deus, o Joel Bick, na sua teologia, faz um exame, resumo disso, e é sobre esse capítulo que eu quero me dedicar, tá certo? Eu estou aqui dando os créditos, não fiz Ctrl+C, Ctrl+V da teologia puritana, mas eu peguei o resumo aqui, que é muito interessante. Qual é a ideia do Matthew Henry? É nos ensinar a passar um dia em comunhão com Deus. Essa é a proposta dele, em oração. Pastor, quer dizer que a ideia é eu começar às 6 horas da manhã, ficar uma oração direta, terminar meia-noite. É essa a ideia, né? Essa a proposta, é você começar Pai Nosso, aí começar a orar e nunca parar. Não é isso, não é essa a ideia de uma oração sem fim. Pois bem, é a ideia de estar na presença de Deus durante um dia. Essa é a pegada do puritano aqui, que eu acho muito interessante, um desafio, né? Então, eu quero pensar nisso, quais são as orientações desse grande puritano sobre essa prática da oração diária tão fundamental para a nossa alma. Nós temos, irmãos, acesso a Deus. Deus é acessível a todos nós diariamente. Temos nele aquele que é o companheiro da nossa solidão, o conselheiro da nossa confusão, o consolador das nossas tristezas, uma fonte abundante nas necessidades, um suporte e apoio nos fardos, o abrigo e refúgio nos perigos, a força nas batalhas. Tudo isso você encontra em Deus, não é um recurso grande? Você encontra em Deus companheirismo, conselho, consolo, força, suporte, abrigo, refúgio. Então isso está acessível a você e a mim. A questão é como é que a gente usa ou desfruta disso ou não, né? Muitas vezes a gente vive todos esses dramas da existência humana e simplesmente a gente não busca o Senhor nas nossas tristezas, confusões, necessidades, fracassos, derrotas, porque Deus está ali e nele a gente encontra tudo isso. Então eu queria, diante de tanta riqueza que Deus é para nós, a gente pudesse aproveitar mais do que a gente tem aproveitado. Essa presença e essa graça de Deus tão abundante e desfrutar muito mais das bênçãos que a gente talvez não esteja desfrutando. Então, como é que eu vou caminhar com vocês aqui? Eu vou usar a estrutura
do Matthew Henry aqui que ele usa nesse versículo. Bem simples. Ele diz assim, à tarde, de manhã e ao meio-dia, tá bom? Então essa vai ser a estrutura do meu sermão. Só que eu vou colocar não como o judeu, né? O judeu começa o dia pela tarde, por isso que ele está aqui dizendo à tarde. Porque para a mentalidade judaica, o dia começa a partir das 6 horas, né? Por isso que no Gênesis diz assim, houve tarde e manhã. Não era o contrário, né? Houve manhã e tarde? Não, é tarde e manhã para ele, porque o dia começa à tarde, assim, o conceito, né? Então aqui ele diz, à tarde, amanhã e ao meio-dia. Então vamos seguir a ordem nossa. De manhã, de tarde e à noite, né? Tá bom? A gente vai à tarde e noite. Então manhã, meio-dia e tarde e noite, tá bom? Vocês entenderam? Eu vou inverter aqui só para nos ajudar, que a gente pensa assim, tá bom? A gente tem essa linha, de manhã, meio-dia e à tarde ou noite. Então, o que é que eu quero caminhar com você? Eu quero caminhar para a gente desfrutar de Deus durante o dia. Esses 3 momentos que o salmista diz, né? Ele diz, à tarde, amanhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei e ele ouvirá a minha voz. Esse espírito aqui que o salmista diz, irmão, é o espírito da piedade de muitos crentes no Antigo Testamento. Vou dar um exemplo, Daniel. Se você lembra, Daniel faz exatamente isso que o salmista fez. Ele ora 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Lembra que quando ele foi impedido, ele continuou orando do mesmo jeito, de manhã, de tarde e à noite. Então, essa era uma prática comum os que os puritanos resgatam, né? Os puritanos resgatando essa piedade desse momento de oração, manhã, meio-dia e à noite. Então, vamos lá. Primeiro, comece o dia com Deus. Amém? Primeiro ponto aqui, comece o dia com Deus. Comece o dia com Deus. Há uma música, eu estava vendo com os irmãos, né? E eu sou fã inveterado dos Vencedores por Cristo. Há uma música, talvez ninguém aqui conhece, nem vou cantar, né? Mas chama-se Logo de Manhã. É só se eu e minha esposa cantamos aqui, né? Se logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir. Então, é um cântico assim, bem devocional, que fala desse desejo de eu já me encontrar com Deus pela manhã, né? Acho que foi o João Alexandre também fala disso, né? Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor, né? Ou seja, perdeu o sono lá, mas ele está já iniciando a vida dele, já na alvorada, com Deus. Portanto, amados, devemos iniciar o dia com Deus, logo de manhã. Em sua presença, fixar nossa mente nele. E Davi, que é o autor desse salmo, coloca isso, né? Testemunha que ele faz isso. Vamos abrir Salmo 5:3. Salmo 5:3. Salmo 5:3. Davi aqui, nesse salmo, testemunha isso. Olha o que ele diz. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de amanhã te apresento a minha oração e fico esperando. Vou repetir, de manhã, Senhor, vocês estão todos comigo, a Bíblia aberta aí, amém? Ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então, Davi aqui já mostra que é esse o caminho dele. Já pela manhã, já no início da manhã, ele está na presença de Deus. Temos, portanto, esse privilégio de começar o dia já na presença de Deus. Essa tem sido o hábito de muitos cristãos, irmãos, iniciar a vida, iniciar o dia na presença de Deus. Eu queria levá-los vocês para Marcos, abra comigo, Marcos 1:35. Marcos 1:35. E eu vou aqui pensar com você a pessoa de Jesus. Veja que ele tinha esse hábito. Marcos 1:35.
Diz aí, Marcos 1:35. Diz assim, ó. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Vamos passar aqui um pedacinho nesse texto. Então, comece o dia com Jesus, comece o dia com Deus. E eu queria pegar esse texto aqui. Há outros diversos textos de pessoas buscando a presença de Deus pela manhã, mas eu selecionei Cristo aqui, que vamos dizer assim, um referencial maravilhoso para nós. A vida piedosa de Jesus e o relacionamento dele com Deus, com o Pai, é revelado aqui nesse texto, entre outros. Há outros textos que a gente mostra Jesus orando. Mas o meu destaque aqui é porque ele está orando pela manhã, tá bom? Porque essa é a ideia que eu quero pensar com você. E alguns aspectos aqui desse momento de Jesus são muito legais para a gente pensar e guardar e extrair para a nossa vida. Primeiro, vamos lá. Esse capítulo 1 de Marcos, irmãos, é um capítulo muito interessante, que é um dos poucos capítulos da Bíblia que mostra 24 horas da vida de Jesus. Marcos aqui, ele conseguiu mostrar um dia na vida de Jesus. Quando eu estou fazendo aconselhamento, irmão, tratando de alguns problemas de caráter emocional e tal, eu geralmente pergunto assim, como é que está a tua rotina? Como é que é a tua rotina, né? Me dá um dia aí, como é que tu faz, como é que é a tua vida, para eu poder dar uma situada aí e detectar alguma coisa em relação àquele problema que ela está pensando. Aqui é muito interessante que o Marcos pega um dia de Jesus, um dia cheio, de começo até o fim. E aqui é o fim do dia, ou seja, o início do outro dia que ele registrou. No dia anterior que ele registra, é um dia intenso. Então a primeira coisa que eu percebo, que Jesus foi dormir cansado. E acorda aqui. Presta atenção. Se você notar, Jesus foi dormir extenuado. Que se você ler o capítulo, ele estava ativo. Bem ativo. O dia anterior, Jesus foi intenso. E eu acho que ele dormiu assim, feito uma pedra, né? Aquele dia que a gente trabalha intensamente. Ele era humano. Bom lembrar disso, né? Porque, não, Jesus não se cansa, porque ele é um super-homem. Não, ele não é um super-homem, ele é humano. Então ele dorme, ele come, como você e como eu. Ele se cansa, ele tem sede, ele é ser humano. E aqui ele estava certamente exausto, porque o dia, como eu disse anterior, foi intenso. Assim como qualquer outro que tem limitações, ele também tem. Mesmo assim, aí eu pego o gancho. Ele acorda de manhã e vai orar. Isso não é interessante? Porque a gente podia dizer assim, bom, trabalhei feito um condenado, foi um dia intenso, o senhor vai entender que se eu acordar um pouquinho mais tarde e não orar. Não é isso? A gente podia usar isso. Jesus não. Veja o horário. Quando o texto diz que é de madrugada, a expressão aí é entre 4 e 5 horas da manhã. 4 e 5 horas da manhã. Isso é interessante, né? Raramente nós aqui urbanos acordam esse horário. E eu descobri por que a gente não acorda esse horário, porque a gente vai dormir muito tarde. Nosso ritmo de vida é absolutamente esquisito, né? A gente não dorme com as galinhas, como o pessoal diz, né? Deveria, mas a nossa vida é meio louca, né? Assim, meio diferente. Então, mas Jesus aqui acorda 4 horas da manhã, irmãos. 5 horas da manhã. É um detalhe importante, porque a primeira coisa que Jesus faz naquele dia é orar. Orar. Não há tempo sagrado para buscar Deus, todo mundo sabe. A gente vai ver isso. Mas veja como ele leva a oração séria, Jesus, porque logo de manhã ele busca a presença de Deus. E a gente sabe o porquê ele faz isso. A gente sabe que isso tem benefícios. Veja o lugar. Se você notar, o texto diz que ainda estava seguro, por isso que ainda estava de madrugada, 4, 5 horas da manhã, e Jesus foi para um lugar deserto. Primeiro eu vi a condição física, depois eu vi o horário, e agora a gente pensa aqui no lugar em que Jesus foi orar. Como não há tempo sagrado para orar, o pessoal diz, ore
madrugada, como é? A fila é mais curta, né? Madrugada a fila é mais curta. Também não há lugar santo para orar. Mas por que cargas d'água, irmão? Jesus foi para um lugar deserto. Dá para perceber? Hein? Dá para notar? Por quê? Porque ele não quer ser interrompido. É a mesma ideia que ele diz, fecha o teu quarto, tranca lá. Porque oração é uma atividade, oração é fácil. Não. Pense que não é. Ela é uma atividade muito simples. Você não precisa fazer muita coisa para orar. Mas não ache que oração é uma atividade sem luta. E aqui Jesus, pensando nisso, ele busca um lugar solitário, sozinho. Devemos reconhecer que um lugar também é importante, irmão. Os puritanos, título de exemplo, eles tinham na sua arquitetura uma casa de oração. Hoje as casas têm tudo. Tem o lugar do cinema, tem o bar. Vou fazer uma casa, quero um bar, quero um cinema. Mas os puritanos não, os puritanos tinham um quarto de oração. Tamanha ideia, tamanha prioridade que eles levavam à oração. Então, isso aqui é muito interessante. Eu tenho alguns lugares que eu gosto de orar. Eu gosto de orar, por exemplo, na praia. Ficar sozinho ali, andar na praia, é uma atividade que eu gosto. Em algum lugar verde também, né? É bom? Não sei. Eu gosto. Então, Jesus aqui foi para um lugar, porque ele não queria ser distração, barulhos, concorrência, porque isso, obviamente, atrapalha a oração. Terceiro, ele estava só. Terceiro não, quarto. Ele estava cansado durante o dia, era um horário de madrugada, 4, 5 horas da manhã, ele estava num lugar, um deserto, e outro detalhe que Marcos nos coloca, que ele estava só. Então a oração foi solitária. Nós sabemos que há dois tipos de oração, a oração comunitária e a oração particular, solitária. Vou fazer uma pergunta a vocês, qual é a oração mais importante? Depois vocês pensam aí. Pastor, qual é a oração importante? É a oração em comunidade, como a gente orou aqui, ou a oração em particular? Essa oração que Jesus está fazendo é a oração em particular, mas existe a oração comunitária. A gente se reúne para orar, juntos, uns com os outros, e uns pelos outros, orar uns com os outros, é a ordem bíblica. Mas aqui Jesus não estava com ninguém, ele estava sozinho. Sozinho, o que dá a ideia da devoção dele, né? Na oração comunitária a gente ora uns com os outros e isso é muito estimulante. Mas aqui a gente percebe que Jesus estava só. Eu diria que é a oração mais difícil. A oração individual é mais difícil. Então ele não queria os discípulos, às vezes ele chamou, venham, orem comigo. Ele orava. Mas aqui não, ele rejeitou e ficou sozinho orando. E a última ideia que eu tirei desse texto é o versículo 36, de Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Então, e quando chegaram lá, todo mundo está te buscando. Ou seja, há pressão externa. Havia uma pressão, imagina Jesus chegar lá de joelho, imagina Jesus de joelho, aí Pedro não tem muito juízo, mestre, todo mundo te busca, mestre, já aperreando o juízo de Jesus. Né? Que você vê um contraste entre a piedade, a quietude, a maneira como Jesus inicia o dia e a maneira atabalhoada que Pedro começa o dia. Já começa 380, né? Chega assim, mestre, todo mundo te busca. Uma pressão enorme sobre Jesus, já como quem chamando ele para entrar no ritmo da vida. Que é uma tentação de todos nós, né, irmãos? É ou não é? O ativismo. Olha, horário. Jesus, multidão aí, negócio de oração. Tem mais coisa. Olha aqui as pessoas, todo mundo. Tem gente doente aqui, Jesus. Que é prioridade. Esse negócio de oração, não. É a ideia de Pedro. Mestre, todos se buscam. É a ideia de ativismo. Então, as atividades são exigentes demais e são uma concorrência para a vida da nossa oração. E muitas vezes as pessoas estrangulam sua vida de oração por causa das pressões e das atividades, das agendas da vida.
Vocês priorizam esses tipos de coisa. Citando Matthew Henry, irmão, sobre isso, ele diz: de manhã, estamos mais livres de pessoas ao redor, bem como ocupações. E, em geral, temos as melhores oportunidades para estar só. Então, esse é o primeiro desafio. Comece o dia na presença de Deus. Amém, irmãos? Comece o dia na presença de Deus. Deus deve receber as primícias, o melhor de tudo. E isso inclui o tempo. Qual é o melhor tempo? Eu creio que seja pela manhã. Não apenas as migalhas quando estamos cansados e esgotados, mas o tempo de manhã, o tempo mais precioso, que é onde a nossa mente, descarregou, recuperou as forças, tirou todo o estresse do dia, todo o enfado, o sono é restaurador. Espero que, foi uma das coisas que mais peço a Deus, a minha boca. O Senhor me dá um sono restaurador, porque a gente pode dormir e acordar cansado. Quantas pessoas têm uma noite terrível, né? Mas o sono é benéfico para a gente restaurar nossas forças. E o outro dia, o começo do dia, deveria se iniciar assim, na presença de Deus. É por isso que eu acredito que a gente deve começar o dia na presença do Senhor. Cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. De manhã, quando nos preparamos para a atividade do dia, entreguemos tudo a Deus, iniciemos na sua presença. Comece o dia na presença de Deus. Segundo, passe o dia com Deus. Não só comece, mas passe o dia com Deus. O salmista disse lá, de tarde, de manhã e ao meio-dia. A ideia de ao meio-dia é assim, passe o dia na presença de Deus. Aqui, nesse segundo ponto, eu quero desenvolver a ideia de estar permanentemente na presença de Deus. Você começou a sua vida do dia, a ideia aqui é de um dia na presença de Deus, você começa com a oração. E aí? E aí você continua na presença de Deus. Abra comigo 1 Tessalonicenses 5:17. 1 Tessalonicenses 5:17. Texto conhecido, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, 5:17. Todo mundo abriu, amém? Orai sem cessar. Vou ler o texto 16, Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Muito bem, esse é um texto que eu quero agora desenvolver, a ideia de passe o dia com Deus. Comece o dia com Deus, passe o dia com Deus. A ideia aqui é permanecer na presença de Deus. É o teu senso, eu chamo essa expressão, o senso da presença de Deus. O senso da presença de Deus. É um hábito que você deveria incorporar na sua vida. Ter o senso da presença de Deus. É estar na presença de Deus. É cultivar a dependência de Deus. É estar em devoção contínua com Deus. Por isso que Paulo usa essa expressão, orai sem cessar. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer, orai sem cessar? Pastor, é uma oração que começa e você ora 10 horas. É 10 horas orando? É isso? O que é orar sem cessar? Eu vou me recorrer aqui a John Piper, que faz um excelente comentário sobre essa expressão, orai sem cessar. Ele diz que aqui há 3 significados possíveis quando a gente pensa nesse conceito, ore sem cessar. Primeiro, isso implica em um espírito de dependência. É você criar e ter isso no coração de que você é dependente de Deus. Você é dependente de Deus. Primeiro, significa que um espírito de dependência deve estar permeando tudo que você for fazer. Quando você está vivendo o seu dia, terminou de orar, tomou café, vai viver a vida. Muito bem. Agora você vai viver a vida nesse espírito de dependência. Esse é o espírito, é a essência da oração, dependência. Então, mesmo quando não estamos falando com Deus, que seria o ato de orar, não significa que a gente não pode estar desfrutando de Deus.
Significa que a gente, pronto, não orou, não está na presença de Deus, nem depende de Deus. A gente só está dependendo de Deus quando está orando. Não. É ter esse senso, essa consciência que a minha vida está na mão de Deus. Portanto, eu estou na presença dele. Nesse sentido, estamos em oração também. Estamos em um espírito de dependência contínua e creio que esse tipo de disposição está no cerne da obra de Deus em nós. Segundo, Piper diz, significa repetição e frequência. Não só dependência, esse senso de dependência, mas o senso de repetir e a frequência. Ou seja, ele acha que aqui é o cerne do que Paulo está dizendo. É o significado que isso possui. E eu creio que deve ser o cerne, o principal significado. É que orar sem cessar significa orar de forma repetida e frequente. E eu gosto muito do Pai porque ele é muito realista e muito bíblico e muito prático. Então ele tem um vídeo que tenta apresentar essa ideia de orar sem cessar. É quando você pega o carro. Senhor, dirige a minha vida. Você vai, toca o telefone. Senhor, abençoa-me agora aqui. É quando, dá outra aí. Quando você vai comer, você não é bicho, né? O João Alexandre disse que você não é cachorro, porque o único ser que come sem agradecer é o bicho, né? Aí muita gente parece um bicho, né? Então, tá nesse estado de oração. É ligar o computador. Senhor, abençoa aqui, que meus olhos sejam santos. Que eu use celular em santidade, Senhor. Você está entendendo? Você está fazendo oração contínua. É orar sem cessar. É você estar sempre buscando fazer, mesmo que seja curtas e breves orações, a presença de Deus. O terceiro significado é permanecer firme. O terceiro significado de orar sem cessar é não desistir de orar, quando ele diz sem cessar. E a ideia aqui é que você nunca deve chegar ao ponto de dizer, orei e não funciona, orei e não deu certo, não tem jeito, vou desistir de orar. E aqui ele está falando, orar sem cessar, numa questão específica. Ele aplica aqui, não mais nesse estado de dependência, não no estado de frequência, ficar sempre fazendo breves orações na sua vida piedosa, para manter a sua mente na presença de Deus, ao ligar o computador, ao atender o celular, ao ligar a televisão, ao dirigir um carro, você está cultivando a mente, a sua presença, na presença de Deus, mas aqui ele fala de você ter uma causa de oração e permanecer com ela. E você perseverar. Esse é o conceito aqui que Piper também acha que Paulo está dizendo. A ideia de você perseverar numa oração. Significa, sem cessar, nunca desista, nunca pare. Nunca ache que não acabou, orei e não deu jeito. Pronto, eu fiz uma oração, o Senhor não respondeu, então vida que segue. Não. Continue orando pelaquela causa. Persevere em oração. Eu preciso, portanto, manter a disciplina na vida de oração. A gente pode incorporar na nossa vida devocional essas orações espontâneas que eu acabei falando aqui, mas isso não abre mão de nós perseverarmos intencionalmente em oração por uma causa, que é o conceito também. Por fim, amados irmãos, eu quero pensar com vocês, termine o dia com Deus. Comece o dia com Deus, persevere ou mantenha cada dia, passe o dia na presença de Deus, e o Matthew Henry aqui nos manda pensar sobre termine o dia com Deus. Vamos passar agora em Salmo 4 e 8. Por favor, Salmo 4 e 8. Salmo 4 e 8. Salmo 4 e 8. Amém? Todo mundo abriu? Amém, né? Diz assim a palavra do Senhor. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Comece o dia com Deus,
passe o dia com Deus, termine o dia com Deus. Em paz me deito e pego logo no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Como terminamos o dia? Como você termina o dia? Quando você bota lá, vai chegar à noite, vai deitar, como devemos terminar o dia? Como devemos terminar o dia? O puritano Matthew Henry nos dá 2 dicas bem práticas de como a gente deveria terminar o nosso dia. Primeiro, com ações de graças. A gente deveria terminar o dia sentando, batendo a cabeça assim no travesseiro e fazendo esse exercício de gratidão. Um dia desse fiz isso com a nega. Deitou, ele disse, vai aí, nega, me diz aí algumas coisas que você vai agradecer nesse dia. Eu estava acompanhando, irmãos, e um irmão lá da igreja com depressão profunda. Ele estava tomando medicamento, indo para psiquiatra, psicólogo. Aí falaram do aconselhamento bíblico que ele me procurou. Ele mesmo procurou. Ele não é membro da igreja, ele é congregado. Ele é um advogado. E ele foi lá no meu gabinete com 2 causas. Uma causa pessoal, que ele estava lutando, familiar. E ao lado dessa causa, uma causa pessoal, emocional, que era a depressão dele. E aí eu comecei a trabalhar com ele. E eu tenho no meu processo de aconselhamento, eu uso muito exercícios. Eu gosto de fazer exercícios que é como dar um feedback para mim se o cara está só me enrolando. Ou se ele está afim mesmo de ser, né? Porque às vezes o cara usa o aconselhamento só de muleta, ele não quer nada, né? E então, irmãos, eu peguei e disse assim, olha, a pessoa que está com depressão, ele vê tudo cinza. Ele vê tudo cinza, ele não consegue enxergar, está nublado os olhos dele. Assim. E um dos desafios do conselheiro é romper essa visão pessimista, derrotista, nublada no coração dele, que o desespera, né, o que leva ele a se desesperar, é romper isso. Não é uma atividade. Então eu peguei e disse, vamos fazer o seguinte, já está no 3º encontro, e o deprimido gosta de contar muita lamúria, né? Só vou fazer o seguinte com você. Você vai para casa e você vai fazer um exercício de todo dia dar 10 ações de graça. Você vai escrever 10 ações de graça. Todo dia. De forma que quando você chegar daqui a uma semana, você tem 70 ações de graça. Se cada dia você faz 10, vezes 7 dá 70 ações de graça. E eu quero que você me diga aqui 70 ações de graça. 70 coisas para você agradecer. Você entendeu a tarefa? Entendi. Você, olha, aí eu dei os textos devocionais para ele fazer a semana. E disse, olha, no seu devocional, escreva aí, pense 70 ações de graça. 10, né? Eu vou devagarzinho, não pense 70 de uma vez. Faz 10 de cada dia, você vai ter 70. Aí terminou a semana, lá vem ele. Né? Senta, ele vem todo de terno, que ele vai de trabalho. Às vezes, né? Aí senta, bota a maleta. E eu todo empolgado. E aí? Vamos lá. Quero ouvir sua ação de graça. Escrevi nenhuma. Dá vontade de pegar assim, um camarada desse, né? Nas cajadadas. Né? Mas você não escreveu nenhuma, meu amigo. Nenhuma. Não, deixa eu lhe ajudar aqui. Aí disse 3 assim, para descargo de consciência. 3 coisas assim. Hoje ele está melhor, viu, irmão? Ele, graças a Deus, ele está bem melhor. Mas você vê, irmãos, se eu fosse fazer um exercício aqui, você podia dizer 70 ações de graça? É meio difícil para você. Né? Como é que o salmista diz? Bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma, Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Eu conto essa história frequentemente no meu aconselhamento com pessoas deprimidas.
É aquele camarada que subiu a serra e passou lá 3, 4 horas trabalhando numa serra, que os irmãos subiram hoje, não foi? Subiram uma serra lá. Aí ficou lá 3, 4, 5 horas lá, numa visão assim, contemplativa, olhando. Aí depois de 5, 6 horas trepar lá na serra ele tinha vales, verde, rio, plantas, animais, florestas, coisa mais espetacular, gratificante para o ser humano ver, lá de cima. Depois de 5, 6 horas ele desce. Aí alguém observou, disse, meu amigo, eu vi você trepado lá em cima, na serra lá, quase 6 horas, eu imagino que você deve ter tido uma experiência assim arrebatadora. Tanta coisa boa para ver. Aí ele diz assim, ó, meu amigo, eu passei essas 5 horas lá em cima, contemplando a cauda de um urubu. Contemplando a cauda de um urubu. Você pode ver muita coisa boa. Você está nos seus olhos, muita coisa boa, irmão. Você não quer ver, você não vê. Se você quer ver só a cauda de urubu, é isso que você vai ver. Então, o Matthew Henry diz assim, termine o dia gratidão. Ó, irmão, termine o dia com gratidão. Isso vai beneficiar o seu coração. Deixa de ser murmurador. Vai proteger você da depressão. Vai encher o seu coração de alegria. Você começa a perceber como Deus é bom para você. Então termine o dia com gratidão. Recapitule as misericórdias do Senhor. Veja o que Deus fez de bom para você. Eu sempre me lembro de uma pessoa que eu visitei, que ele teve um acidente. Ele passou 5, 6 meses deitado sem poder se levantar. Minha esposa sabe do quem eu estou falando. Um acidente de carro grave. Quase ele fica tetraplégico. E ele diz assim, olha, pastor, quando eu consegui me levantar e ir para o banheiro, mesmo com toda a dificuldade, e abrir aquele bendito, como é? Registro do chuveiro, e a água cair, eu comecei a chorar. Oh Deus, obrigado, eu estou tomando banho. Por quê? Porque passou 5, 6 meses uma enfermeira lavando ele. Quem aqui agradece tomar um banho, irmão? Seja sincero. Quem é que agradece aqui? O fato de você dizer, eu tomei um banho. É tão comum isso, tão banal, que você não tem... Perde. Aí você vai dizer... Aí você vai dizer igual aquele, rapaz, quando a água caiu, depois de 5 meses sendo lavado, até constrangido, você diz, glória a Deus por um banho. Glória a Deus por eu tomar um banho. Um banho. Então, irmão, 70 é pouco. 70 é pouco. Matthew Henry disse, cada bocado que comemos, cada gota que bebemos, são misericórdia. Cada passo que damos, cada respirada que damos, é misericórdia. Que o nosso coração esteja sempre cheio de ação de graça, irmãos. Termine o dia agradecendo. Por fim, o outro conselho de Matthew Henry, como terminar um bom dia, além de gratidão, é tempo para refletir sobre a vida e a morte. Eu achei isso aqui bem interessante, irmão. Por que o puritano acha que quando você vai se deitar, é uma ótima oportunidade para refletir sobre morte? Esse pastor, isso não é sombrio, não? Não é negócio assim meio sombrio, né? Deprê demais. O camarada vai terminar o dia e pensar sobre morte. Mas deixa eu explicar a teologia dele, né, irmão? Primeiro, os puritanos, irmão, viviam com morte. A morte na vida de um puritano era muito comum, irmão. Muito comum. Por exemplo, ele aqui perdeu a esposa, perdeu 3 filhos. Só. E os puritanos conviviam com a morte, porque naquela época não tinha medicina avançada, não tinha os remédios, não tinha todo esse arsenal que você se beneficia, as vacinas. Não tinha, irmão. O camarada vivia lá, chegava com 50 anos, era um estouro. Hoje o camarada vive 100 anos aqui. Naquela época, o cara chegar a 60 anos, era um herói. A morte, assim, era... O pessoal tinha filho, era morrendo. Por isso que
Na teologia puritana, esse conceito de morte é muito forte. Leia lá, você vai perceber. Porque eles conviviam a morte frequentemente. Só o Matthew Henry teve 4. Você perder 3 filhos? Imagina aí. 3. Tudo pequeno. 10. Tudo. E além disso, a esposa. Então, obviamente, essa experiência com a morte faz com que ele leve isso para a teologia dele, né? Assim, o Henry diz, assim como tiramos a roupa à noite, de igual maneira nos despimos desse corpo, até que iremos, né, despir desse corpo, até que recebemos na volta de Cristo. Assim como deitamos na cama para descansar, de igual modo também um dia deitaremos para descansar com a morte. Então aproveite o fim do dia, diz ele, para refletir sobre os nossos pecados, sobre a nossa consciência, sobre buscar arrependimento e procurar deitar em paz. Em paz me deito e pego no sono. O sono só vai ser reparador se você deita em paz, irmão. Não é verdade? Você procura diante de Deus, confessa, pensa sobre sua vida, pode ser meu último dia, pode ser. Pensa como você está vivendo a vida. Minha vida está valendo a pena. É isso mesmo. Está glorificando a Deus. Reflete, pensa assim sobre essa questão da morte, como o Matthew Henry diz. Faz um exame de consciência e dorme. E dorme em paz. Que a gente possa aprender a dormir em paz, irmãos. Só sabe o valor de uma boa noite de sono quando a gente encontra a insônia. Em paz me deito e logo pego no sono. Diz assim o Henry: para a tua glória, ó Deus, agora eu vou dormir. Quer comamos, quer bebamos, quer mesmo durmamos. Por isso inclui fazer qualquer coisa. Eu possa fazer isso para a tua glória. Quando acordar, eu ainda esteja com Deus. E que o intervalo do sono, embora longo, não interrompa a continuidade da minha comunhão com Deus. Esses puritanos são fogo mesmo. Ele está dizendo assim, Senhor, eu vou dormir. Eu vou apagar. Eu vou perder a consciência, sim. Mas eu não quero perder a tua comunhão. Eu não quero perder a tua comunhão, mesmo dormindo. Eu diria assim, eu quero que o Senhor esteja até nos meus sonhos. Eu quero a tua presença até no meu sono. Mas que assim, que eu despertar, eu possa retomá-la mais uma vez. Deixa eu terminar aqui, irmãos, meu horário chegou. Vou dar algumas dicas aqui. Aqui são dicas do pastor Luiz, da minha vida de oração. Eu não me considero um homem de oração, né? Mas eu construí alguns hábitos de oração ao longo da minha vida que são interessantes. Coisas que eu aprendi, enfim. Eu poderia falar muito mais, mas é melhor falar da vida do puritano aqui, né, do que a minha propriamente dita. Eu oro os salmos. Uma coisa que eu aprendo e gostei, aprendi isso há alguns anos. Orar os salmos. Então, eu dou esse conselho, irmão. Ore os salmos. Ore os salmos. Aprenda a orar os salmos. Use os salmos como combustível de oração. Eu podia falar muita coisa sobre isso, como é que ora as escrituras, mas use os salmos como oração. É rico. Às vezes você não sabe o que dizer. Às vezes está seco. Às vezes está árido. Às vezes suas orações Senhor, abençoe a minha vida, meu marido, minha esposa, meus filhos, meu cachorro, meu trabalho. Em nome de Jesus, amém. Aí outro dia, Senhor, abençoa meu marido, minha esposa, meu trabalho, meu cachorro. Em nome de Jesus, amém. Aí outro dia, só isso. É só isso, suas orações. Parece uma reza. Como é que enriquece minha oração? Como é que eu saio dessa mesmice? É por isso que às vezes a oração se torna monótona. Porque vira uma reza. Se você for ver, é isso aí mesmo. Sempre é isso. Aí quando você olha os salmos, se enriquece, irmão. Você vai começando a orar e entrando em dimensões da oração que você não tem esse costume. Então aprenda a orar os salmos. Outra dica.
Ore orações. E aqui o irmão Júnior já falou, excelentes aqui. Eu tenho orado isso. Tenho usado isso como minhas orações, tenho marcado as orações que eu tenho feito, algumas com lágrimas. Você vê como a teologia da oração é rica, né? Nós, protestantes, valorizamos muito a ideia de orar extemporaneamente, né? E criticamos os católicos porque eles fazem as mesmas orações. Mas eles não estão errados, irmão, em a gente usar orações fixas. Olha aqui, isso aqui os puritanos. Isso nos ajuda a orar. É uma coisa muito boa, muito boa. Tem vários temas aqui, e o livro aqui, ele é classificado em vários temas. Muito legal. Por exemplo, eu estou fazendo as orações sobre necessidades e devoções. Aí tem vários temas para você orar, vários temas que vai enriquecendo a sua vida. Ore. Esse aqui é um exemplo, mas tem outros livros de orações. Por fim, a minha última dica, escreva suas orações. Escreva as orações. Eu trouxe aqui meu livrinho, onde eu escrevo as minhas orações. Certo? E é interessante que às vezes eu estou falando com as pessoas e tipo assim, eu vou orar uma oração que eu escrevi. Eu vou fazer isso para terminar aqui. Eu não sei nem que oração vai ser. Mas vai ser na sorte? Vai ter sorte? Não. Tem não, né? Vai seja o que Deus quiser aqui. Senhor. É essa aqui que eu vou orar aqui. Esse aqui mesmo, é? É baseado em... deixa eu explicar como é que eu faço. Eu estou fazendo isso aqui, irmão. Não estou dizendo que você deve fazer. Estou dando a minha experiência, tá bom? Às vezes eu estou lendo a Bíblia. Ao ler as Escrituras, eu tento colocar minha mente em alguma verdade para me apropriar dela. Então, eu estou lendo. Aí, de repente, um texto, um versículo, uma palavra, me chama a atenção. É como se assim, brilhasse. Assim, que eu, acho isso aqui tá. Aí eu pego aquela. Eu vou orar sobre isso. Isso é muito legal, irmão, porque você rompe essa mesmice. Porque quando você começa a ler as Escrituras e orar a partir de algum texto, você vai para assuntos que você jamais oraria. Jamais oraria. Né? Então, isso foi baseado, só para terminar aqui, foi baseado em Lamentações 2:14. Eu orei sobre isso. Só para ler aqui, para me lembrar o que é, né, irmão? Lamentações 2:14. Eu estava lendo Lamentações e era o dia 18 de nove de 2020, há 2 anos atrás. Lamentações 2:14. Diz assim, é isso mesmo. As visões que os seus profetas lhe anunciaram eram falsas e enganosas. Eles não expuseram a maldade do que você fazia, para restaurarem a sua sorte, mas anunciaram visões falsas que levaram ao cativeiro. Então, eu estava lendo Lamentações, esse texto me chamou a atenção. E eu orei assim, escrevi minha oração. Senhor, ajuda-me na exposição da tua palavra, que eu pregue tão somente a verdade dela, que eu exponha à luz os meus e os nossos pecados. Comece sempre em mim. Ajuda-me, Senhor, que não saia dos meus lábios mentira e falsidade, que eu não me acovarde. Dai-me coragem, que eu exponha o que é mau e pecaminoso. Então cuide de mim, para que eu faça isso com sinceridade e zelo. Cuide de mim, em nome daquele que falou e viveu a verdade. Amém. Eu costumo sempre terminar minhas orações escritas fazendo referência ao que Jesus é, a cristologia. Por exemplo, o Lamentações disse assim, esses profetas anunciam mentira, esses profetas anunciam maldade, são enganadores. Então eu vou para Cristo, ele não fez isso. Ele falou a verdade. Por isso que eu termino assim, em nome daquele que falou e viveu a verdade. Amém. Geralmente são orações curtas, está vendo? Pequenas.
mas é uma delícia que eu gosto de praticar. Então, cultive também um livro de oração, tá certo? Isso aqui eu ganhei de um casal lá da Itália. Eles fizeram com a frase que eu amo, minha frase em latim: Deus meus et omnia, meu Deus e meu tudo, em latim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, peço a tua bênção, Senhor Deus, sobre a vida de oração dessa igreja. Os irmãos possam aprender a orar. Ajuda-me também. Eu ainda sou aluno na escola de oração, ainda matriculado, querendo desenvolver e crescer. Abençoa o teu povo, que essa igreja seja uma igreja de oração. De oração, porque andar na tua presença, começar o dia na tua presença, viver o dia na tua presença e terminar o dia na tua presença é a própria vida. Abençoa essa igreja nesse sentido. Abençoa os teus céus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.